Seu filho não sabe o que é melhor para ele, e isso é exatamente o que se espera de uma criança. Existe uma ideia que virou moda na educação, que é o seguinte: deixa a criança escolher. Ela precisa descobrir seus próprios interesses. Se ela não quiser mais fazer alguma coisa, tá tudo bem. Parece interessante, né? Romântico até. Porque ninguém gosta de ser obrigado a fazer nada. Mas tem um problema enorme nessa lógica. A gente está entregando para uma criança uma responsabilidade que pertence ao cérebro de um adulto. O cérebro infantil ainda não foi construído para isso. Uma criança pequena não consegue decidir nada pensando no futuro. Ela decide pensando no presente. Ela escolhe aquilo que exige menos esforço. Ela evita aquilo que gera desconforto e busca o que gera recompensa imediata. E isso não é questão da criança ser bem ou mal educada, é neurodesenvolvimento. A criança ainda não possui o cérebro necessário para tomar algumas decisões. Existe uma parte do cérebro chamada córtex pré-frontal e é justamente ela que participa de funções como planejamento, autocontrole, organização, tomada de decisão, controle de impulsos, persistência, capacidade de adiar recompensas. Ou seja, é justamente essa região do cérebro que permite alguém dizer: eu não quero fazer isso agora, mas eu vou fazer porque eu sei que é importante. Só que tem um detalhe: essa região é uma das últimas do cérebro que amadurece. Ela continua em desenvolvimento até a juventude. Então, quando um adulto vira para uma criança e pergunta: você quer continuar na aula de violino? Você quer estudar hoje? Você quer praticar? Sabe o que ele está fazendo? Está perguntando para um cérebro imaturo se ele quer fazer exatamente aquilo que exige controle inibitório. É como pedir para alguém usar uma ferramenta que ainda está sendo construída. E é exatamente aí que entra o papel dos pais. O adulto não existe apenas para oferecer uma oportunidade. O adulto existe para sustentar decisões quando a criança não consegue sustentar. O desenvolvimento não acontece simplesmente porque existe vontade. O desenvolvimento acontece quando existe repetição, rotina, persistência e um adulto chato falando: eu sei que hoje você não está com vontade, mas mesmo assim nós vamos fazer o que tem que ser feito. Nós adultos fazemos isso o tempo todo. Muito se fala de humanizar a criança. Mas humanizar a criança é torná-la um adulto funcional. Porque nós adultos fazemos isso o tempo todo. Nem sempre a gente está com vontade de trabalhar, mas a gente tem que trabalhar. Tem coisas que precisam ser feitas. A criança não pode escolher escovar ou não os dentes. Não pode escolher tomar ou não uma vacina. Usar o cinto de segurança. Sentar na cadeirinha correta do carro. A gente entende que existem decisões que não pertencem a ela ainda. Mas, curiosamente, quando a gente fala de atividades que desenvolvem justamente essas capacidades cerebrais para que a criança seja capaz de tomar decisões adequadas na hora certa, muitos adultos vão fazer o quê? Entregar essas decisões na mão da criança. E aqui tem um ponto que a ciência vem mostrando com cada vez mais força. Aprender música não é meramente aprender notas e se tornar um músico profissional. É um treinamento extremamente complexo para o cérebro. Quando uma criança aprende um instrumento, ela precisa de ouvir, precisa de prestar atenção, precisa de inibir movimentos errados, precisa de corrigir erros, precisa de lidar com um feedback imediato, precisa de lembrar de uma sequência, esperar a vez, coordenar as duas mãos, monitorar constantemente o que ela está fazendo. E tudo isso ao mesmo tempo. Não coincidentemente, várias revisões sistemáticas e meta-análises mostram uma melhora consistente nas funções executivas, principalmente no controle inibitório depois de treinamento musical. Controle inibitório não é só um nome bonitinho da neurociência, é a capacidade de impedir que o impulso mande em você. É conseguir esperar, pensar antes de agir, controlar emoções, controlar comportamentos, conseguir fazer aquilo que precisa de ser feito, mesmo quando não se tem vontade. E aqui uma parte muito interessante. Durante muitos anos, as pessoas achavam que músicos tinham cérebros diferentes porque eles já nasciam com um cérebro diferente. Mas estudos longitudinais mostram o seguinte: pesquisadores acompanharam crianças antes de iniciar aulas de instrumento musical. No começo, elas não tinham diferenças estruturais no cérebro em relação a outros grupos. Depois de meses e anos de treinamento, o que começou a aparecer? Mudanças reais na estrutura cerebral, incluindo alterações na espessura cortical e na substância branca, especialmente em regiões ligadas à integração sensório-motora e à comunicação entre diferentes áreas do cérebro. Ou seja, não era um cérebro diferente que levou à música, mas a música que ajudou a construir um cérebro diferente. Isso é a plasticidade cerebral acontecendo.
E aqui está o maior erro que eu vejo com uma frequência enorme. Os pais querem esperar a criança gostar de algo antes de criar competência. Mas quase toda competência nasce antes do prazer. Ninguém nasce gostando de repetir escala, de escrever, de ler, de treinar. O prazer aparece quando começa a existir progresso, quando a gente começa a perceber o próprio progresso. Quando a gente domina uma habilidade, quando a gente se sente capaz. Se toda dificuldade for interpretada como um sinal de que está na hora de desistir, a criança nunca vai chegar nessa fase de sentir prazer. Isso significa que tem que obrigar a criança a seguir alguma atividade para sempre? Não. Também não significa ignorar sofrimento, ignorar exaustão, ignorar um ambiente que está inadequado, ignorar demandas completamente irreais, por exemplo, de que a criança tem que estudar 10 horas por dia. Mas significa entender quem que precisa de carregar o peso das decisões enquanto o cérebro da criança está sendo construído. E também tem algo que ajuda. Melhor do que procurar um instrumento superior a outro, é encontrar um professor que entenda de desenvolvimento infantil, que respeite o corpo da criança para evitar lesões e ensine mais do que música. Ensine rotina, repetição, persistência. Use a música como ferramenta. O objetivo ali é formar um adulto que faz o que precisa de ser feito, mesmo quando não tem vontade. Esse tipo de cérebro não aparece por acaso e não é sorte. Ele é construído um dia de cada vez.